Yeah. Olá, a Tiffany Gyatso pediu-me para falar num tema que eu desenvolvi na Dança do Ende Network e que tinha chamado os 3 pilares. Então, eu vou primeiro dar um pouco o histórico disto, porque é importante para relacionar isso com o contexto original de porquê eu chamei os 3 pilares a liberdade. Eu tinha falado em rigor na altura, que poderíamos chamar de disciplina. Porque em francês rigor era uma palavra engraçada, porque o rigor também dava em inglês, dava em várias línguas. A partir daí eu falava mais em francês e também era um pouco, como a gente diz, tem um fato de rigor, não é? Era um pouco isso. Mas é verdade que rigor também tem a ver com rígido, então não é a palavra ideal. E disciplina. As pessoas tinham medo da palavra, era por isso que eu escolhi outra. Era mais porque disciplina é uma palavra engraçada, e disciplina, discípulo, mas de qualquer forma pode ser qualquer uma das duas palavras. E a terceira, virtude. Virtude foi uma palavra que eu escolhi realmente, porque as plantas têm virtudes e eu achei muito interessante o facto que tanto numa planta, a virtude da planta poderia resultar em veneno, depende, não é? De como utiliza, de como prepara, de quanto toma, quando toma, qual é a parte que toma, não é? Como uma comparação ou uma metáfora para com as nossas emoções, porque o trabalho com as emoções faz com que você comece a perceber que são energias que atravessam a mente e o corpo e que nós interpretamos de uma certa forma e que fazem com que nós dissemos que temos uma emoção, ou seja, uma moção para fora, não é? Não é uma emoção. Então essa emoção é qualquer coisa que a gente bota para fora, no movimento energético, mas que muitas vezes pode ser tanto, como dizer, terapêutico, digamos, ou amigável, como poderia ser completamente destrutivo, e muito destrutivo, aliás, ou pode ser venenoso, como as plantas. Então, virtude tinha que ver com o eixo, é um pilar, mas é o eixo entre os dois, ou seja, quando você... Eu vou contextualizar com exemplos, não é? Mas quando você sente essa possibilidade da liberdade, vamos mesmo dizer de uma forma muito simples, já ao dançar num espaço você sente muito facilmente a noção de liberdade. Muitas vezes as pessoas dançam porque sentem alegria, muitas vezes começam a levantar os braços porque são alegres e sentem como se houvessem neles a expressividade de uma alegria que é infinita, que não tem limites no passado e no presente e no futuro. E então essa liberdade, não é? Quando ela é vivida em conjunto com respeito pelos movimentos da terra, pelos movimentos da luz, pelos movimentos da saúde, ou seja, quando uma pessoa, apesar de ser livre, dá-se conta que também é bom, não é? Respeitar os outros e respeitar as circunstâncias, e ainda por cima é muito útil quando você dança, porque se você não respeita a parede, pode bater nela, embora o espaço infinito ainda não consegue passar através das paredes. Então, isso também vai com o próprio corpo, porque o próprio corpo também tem essa sensação de infinito e também estando muito além da sua forma, mas ao mesmo tempo é condicionado pela idade, é condicionado pelo dia, como você se sente naquele dia e as articulações. E então você também, quando dança, vai meter essa noção de liberdade infinita, de sensação de infinito dentro de um corpo limitado, num tempo limitado. Isso é toda a magia da arte, é essa, não é? É como a arte expressa qualquer coisa que é expressado dentro de um média, não é? Limitado, mas expressa uma coisa ilimitada, até mesmo no espaço e no tempo, não é? Que a gente pode
ver uma pintura do Leonardo da Vinci, para tomar qualquer exemplo, e sentir que agora eu estou a ver o quadro do Leonardo da Vinci e isso desperta em mim um vínculo com qualquer coisa que ultrapassa, não é, as limitações. Embora talvez não seja a mesma coisa do que ele sentia, não é? Mas ele meteu num suporte da pintura ou da escultura ou do desenho qualquer coisa que desperta em mim um vínculo com essa dimensão não limitada, através de uma expressividade limitada. Então isto parece filosófico, mas na hora de trabalhar juntos e de trabalhar sozinha, eu estava mesmo a precisar de enquadrar filosoficamente o projeto, porque o projeto era tão vasto, tão livre e tinha tantas possibilidades, não só possibilidades técnicas, porque eu nunca quis, falando de dança, pura dança, nunca quis prescindir das técnicas. Por isso que a dança duende não é uma terapia, é dança. Embora aspectos terapêuticos vão aparecer, porque é uma dança que implica o treino da mente. Não de mente, mas da mente. É o treino da nossa mente. O que é que os budistas, porque eu sou budista, então claro, tenho utilizado imensas ferramentas, vamos dizer, diretamente fisiológicos, que estão no conhecimento da sabedoria budista, porque os budistas passaram milhares de anos a praticar, algumas pessoas o dia todo a nunca fazer outra coisa do que isso, então são mesmo especialistas, não é? Então eu fui utilizando, claro, dentro do âmbito da dança, nessa época da dança duende, algumas ferramentas que são simples, que são muitas vezes principiantes, mas que são suficientemente potentes para dar algum resultado, se uma pessoa se empenhar no treino. Então, a liberdade, neste caso, como eu tinha que definir esses 3 pilares para que as pessoas percebam que dança duende não era chegas aí e faz qualquer coisa. Porque claro que se você não define qual é o trabalho, não tem realmente, é simplesmente expressão do corpo, expressão corporal, não é? Mas na dança duende não é expressão corporal. Então tinha que dar uma definição básica. Então todos os treinos, por mais extensos que sejam, mais variados que sejam, todos eles propõem sempre esses 3. Mas às vezes apresenta-se mais um aspecto, ou seja, mais o aspecto liberdade, ou mais o aspecto disciplina e estrutura, que nós podemos meter lá na gaveta da disciplina e estrutura, ou o ritmo, estas coisas, e o aspecto virtude, que é, eu diria, a fecundação desses 2 juntos, ou seja, você quando ao mesmo tempo sempre a liberdade e ao mesmo tempo respeita a harmonia e o ritmo do seu corpo e da situação, então em seguida a virtude expressa-se. Naturalmente, a virtude é um fator muito mais natural do que criado por algum tipo de valor moral, que neste caso não é bem o caso. Aqui a ideia é mais de focar a ideia de virtude na saúde, eu diria a saúde da nossa relação, a saúde da nossa amizade, mas também às vezes a saúde é ser autêntico, então essa autenticidade também não consegue, não é, enquadrar-se dentro de limitações moralistas ou puritanas, porque não dá para um artista. O artista precisa mesmo de ter uma abertura, não é, na sua forma de ver o mundo. Mas a saúde, apesar de tudo, é importante, não é? E para mim era, porque para mim a ideia que o artista é um gajo perdido, que está sempre drogado e que vai morrer jovem, é bonito, mas de facto não acho indispensável. Eu pelo menos achava interessante propor que talvez nós poderíamos desenvolver uma arte que de facto terá a liberdade e o gênio de muitos artistas que morreram jovens, que foram muito autodestrutivos, mas sem entrar nessa caricatura, porque quase do meu tempo
porque eu já sou do século passado, com muita honra, consegui passar de um século ao próximo. Do meu século, quando era mais jovem, havia muito essa ideia, não é? Que um artista, sabes, era Janis Joplin, era toda gente que eu gosto muito ainda por cima, era Camarón de la Isla para o flamenco, podíamos mesmo dizer Marlon Brando, embora ele não se suicidou, mas apesar de tudo fez-se mal a si próprio, embora seja mesmo um artista extremamente incrivelmente potente. Naturalmente também ele tem o duende, isto que era o tema da dança duende, é o tal duende. O duende é simplesmente a manifestação da não-dualidade no acto artístico que às vezes certas pessoas têm mais facilidade em sacar. E muitas vezes sacam porque estão desesperados, porque o desespero ajuda a ser mais autêntico. É só isso. Não é porque você tem que ser desesperado. Mas não vou partir, porque senão vou falar durante o dia todo. Então vamos ver a liberdade, como é que eu defini a liberdade nesse projeto e nesse treino. É que todas as matérias que nós podemos incluir na dança duende e que poderíamos acrescentar também, não é? Eu diria na palete, não sei se se diz em português, de treinos, podemos acrescentar algum, mas ele tem que sempre ter os três. Tem que ter uma forma de estrutura, disciplina, tem que ter uma forma de virtude e tem que ter uma forma de liberdade. Isto quer dizer que mesmo se você, por exemplo, propõe uma coisa extremamente estruturada, se não houver nenhuma contemplação da liberdade dessa pessoa, mesmo a criança, é um problema para a dança duende. Porque a criança, à medida que vai aprender uma coisa muito estruturada, tem que sentir que não perdeu a infância. E mesmo tempo que aprende, porque eu não estou a favor que as crianças vão aprender tudo sozinhos. Elas às vezes precisam mesmo da transmissão das pessoas que têm mais experiência e que passaram por dificuldades, porque eles próprios vão passar por dificuldades também. E depois, fisicamente, é bom aprender, mas se você vai aprender uma disciplina física e que o seu corpo perdeu toda a liberdade, do ponto de vista da dança duende era um pouco um problema, porque o corpo tinha que ter a capacidade de se adaptar a diferentes expressividades. Então você pode aprender fisicamente coisas muito estruturadas, mas vai contemplar sempre a liberdade deste corpo também, ao mesmo tempo. E então a disciplina era mais também que nessa liberdade você, por exemplo, dança, expressa-se completamente livre, e dentro dessa liberdade você vai descobrir, claro que você tem essa sensação do espaço e do tempo ilimitado, e eu acho que é típico da arte em geral, mas da dança em particular. A dança é mesmo assim. Os bailarinos, a maioria dos bailarinos que são mesmo bailarinos na alma, acabam por dançar algum dia despidos. E não é porque eles são forçosamente, como é que se diz, exibicionistas, não é? É porque há esta sensação do corpo e do espaço que são e desperta isto no apaixonado pela dança. Porque você, quando dança, mesmo dança clássica, eu era bailarina clássica, você sente aquela coisa que você poderia levantar voo. Há qualquer coisa que é real, porque realmente é verdade. Se você olha para a Terra, o espaço, a Terra não tem realmente um norte e um sul. A Terra não tem realmente um alto e baixo, porque está a girar muito rápido e ademais de girar desloca-se e ainda por cima desloca-se à volta de outra coisa. Então a nossa sensação de direção e de alto e de baixo, de formas físicas e também dos ritmos do nosso coração, do ritmo do dia e da noite, do ritmo de caminhar, de mastigar, todos os ritmos diferentes que são os efeitos musicais, não é? Da nossa vida viva, de ser vivo.
eles são condicionados por certas características que, se você, por exemplo, é astronauta, vai ter que contemplar que isto é diferente. Porque vai para um espaço que estas considerações não são assim. Então nós, na nossa alma, na nossa consciência, temos essa dimensão sem limites que não é condicionada, e o bailarino expressa isso, e isso é muito bom. Agora, claro, ela expressa isso no corpo, no mundo, e também numa geometria, porque qualquer lugar onde você esteja vai ter uma geometria, porque é tudo geométrico, tudo que é forma é geométrico. Mas claro, você dança no espaço. Agora, os lugares, os objetos e o corpo são geométricos no espaço livre da liberdade. Ou seja, o que eu estou a falar não é totalmente metafórica, é real. Ou seja, realmente aqui eu posso mexer porque há um espaço infinito, mas de facto há aqui objetos, não é? O meu próprio corpo, que vão limitar os meus gestos, e mesmo que eu consiga de repente dançar de uma forma que parece imenso, posso ficar no mesmo sítio pequenino. Então isto é ver que a ausência de limites espaço-temporal, a liberdade, condicionada numa situação de limitações espaço-temporais, ou seja, o ritmo é um som ou uma batida e um nada. É outra vez o infinito que encontra o finito também. Não é? É espacial. Ou seja, que você, quando fala da disciplina de rigor na dança duende, você está a falar da harmonia e do ritmo. A harmonia aqui seria menos a ideia que você gosta ou não gosta, que acha bonito ou acha feio, não seria tanto isso. A harmonia não seria um juízo de valor, tampouco, porque não há aqui. Seria mais essa ideia que você, quando, por exemplo, come, é a saúde, não é? Você come pela boca e vai ter o cocô pelo rabo, pela bunda, ou como se chama, ânus, não é? E não faz o contrário. Você não costuma comer pelo intestino embaixo e defecar pela boca. Porque há harmonia na forma como as coisas são saudáveis. E quando você vomita, por exemplo, você está doente, então não é harmonia. Aliás, os índios até dizem, quando falam da doença, os índios da América vão dizer que a doença perdeu a harmonia. Ou seja, é uma palavra, uma forma de dizer doença. Perdeu a harmonia. Então aqui a harmonia na dança duende trata mais de encontrar a forma mais saudável de aplicar essa disciplina, é a forma mais saudável de estar vinculado, eu diria, aos ritmos, a pulsação do coração aos ritmos. Claro, isso manifesta-se de forma completamente diferente e rica. Você não precisa demonstrar que você está no ritmo, mas você tem que entender o ritmo. Você não pode dançar sem entender ritmos. E pode dizer tudo o que quiser, que é terapia, o que quiser, sem ritmos, não há dança. Então, por isso que não é terapia, é mesmo expressão artística. Isso quer dizer que a pessoa que se dedica à devoção à dança e que manifesta a dança pela sua vida, pelo seu corpo, pelo seu amor, não é? Entende os ritmos, mesmo se não vai dançar a condizer exatamente. Estou a deixar passar um veículo. Mesmo se a dança não vai reproduzir exatamente aquele ritmo, imagina que seria isto, não vai fazer isso, pode até fazer uma coisa que não seja este ritmo, mas essa pessoa sente e entende tanto o seu próprio ritmo como o ritmo daqueles músicos, e isso é muito importante, porque isto permite comunicar. Também as línguas, não é? As línguas têm ritmos. Isto leva ao sopro. Então o sopro, neste caso, tem muito a ver com este vínculo que vai criar virtude entre o espaço infinito
espaço-tempo, infinito, porque o tempo é a nossa vida, não é? Não é uma coisa, não é daqui até aqui. Não é? O tempo é ser vivo fisicamente. E o espaço, o sopro é que vai permitir, fazer esta ida e volta instantânea entre. Isso é mesmo instantâneo, porque você na hora de dançar, eu estou a falar de dançar entre aspas improvisado. O que é que eu quero dizer para improvisado? É que você torna-se um compositor, um coreógrafo, um coreógrafo, no sentido em que você mesmo, quando está a criar aqui e agora, tudo o que você está a dizer, ou está a fazer, ou está a dançar, ou está a cantar também, essa improvisação vai ter a estrutura e vai ter essa possibilidade de liberdade e de desenvolvimento. Então é diferente do que simplesmente reproduzir o gesto da zona de conforto, ok? A zona de conforto é, como se diz, confortável. Eu não tenho nada contra. Agora você, quando dança muito a liberdade da zona de conforto, você se dá conta que empobreceu. E você fica com menos vocabulário, diz sempre aquela palavra, não aprendeu aquela outra palavra, não consegue ir de uma palavra a outra, porque de improvisar tanto sem disciplina, ficou pobre. E isso não foi uma coisa que eu estudei, foi uma coisa que eu encontrei, porque eu era uma pessoa com muito vocabulário, eu estudei muito desde muito pequenina, eu dançava horas e horas por dia desde pequenina, porque era profissional desde pequenina. E quando comecei a só improvisar, vi a minha dança encolher. Eu vi que perdi riqueza de expressividade, porque estava numa certa zona de conforto. Por exemplo, você tem jeito para girar à direita, só gira à direita, não vai girar à esquerda. Não é? Ou você escreve mais com a mão direita, então vai ter a mão direita, a mão esquerda fica coitadinha aí à espera. Não é? Então, a disciplina, neste caso, o rigor seria que você vai ter, a esquerda vai aprender com a direita e a direita com a esquerda. E nunca vai ser exatamente igual. Porque tudo o que você fez à direita, se você é uma pessoa que mexe mais para o lado direito, mas vale, o oposto é igual, você vai ter dificuldade a levar para o outro lado. Sobretudo a improvisação. Porque na improvisação você está tão confortável que vai fazer uma série de coisas que não vai conseguir fazer do outro lado, porque foi confortável. Então a disciplina é que vai desconfortar não é, a pessoa de fazer de um outro lado aquilo que costumava fazer de um lado sempre, ou seja, o teu próprio gesto espontâneo e confortável vais levá-lo ao outro lado, mas também o teu gesto talvez seja sempre fluido. Tudo bem, vais respeitar a tua natureza fluida. Mas é interessante ver se consegues cortar aquilo. Será que consegues ver que aquilo também passa por vários sítios? Então, aquela fluidez também pode ser que o próprio espaço é esculpido pelo gesto e que você vê que no espaço há um caminho e que você pode parar neste caminho que era fluido e de repente vê que o gesto pode deixar de ser fluido e você faz staccato. Um staccato com o gesto. Também, a minha zona de conforto é que eu vou sempre para fora, porque eu, por exemplo, sou mais de temperamento exuberante, não é? A tendência que eu tenho tido de pequenino era muito, faço um sorriso, faço assim, com a mão, era mais assim desde pequenina. Claro que a minha disciplina vai ser estudar como é que eu faço isso e depois faço também isso. Quer dizer o contrário. Mas depois, a virtude é que eu aprendo com a Tiffany, por exemplo, uma gesto, vou tomar a forma dela. Esse é um exemplo, porque não posso dar os exemplos todos, porque nós temos muitas possibilidades de treino, e são treinos profundos. Porque eu quando vou treinar com a Tiffany, a tomar a forma dela, vou trabalhar, nem sabia antigamente que isso existia, descobri
descobri tudo na sala de dança. Mas depois, agora, hoje em dia, as pessoas falam nisso nas ciências, nas neurociências e tudo. Mas descobri sem saber o que se chama as neuronas espelho. Nem sabia que existe, mas existe. Nós temos neurónios espelho. Ou seja, nós podemos tanto entrar na forma do outro, que nós podemos começar a sentir o que sente o outro. Isto pode ir muito longe, porque uma pessoa até pode sentir a fome de outra pessoa. E por isso que este tipo de treino vai requerer muita disciplina para não ficar completamente maluco. Porque você vai passar por riquezas psicológicas que não está habituado. É verdade que quando eu vou imitar a Tiffany durante muito tempo, vou tomar a forma dela, não é só imitar, eu vou imaginar que eu tenho o rosto dela, que faça igual com a minha cara, com os joelhos e tudo, e vou ficar muito observadora de como ela se comporta fisicamente. E ela vai dançar, por exemplo, se for dança, ela pode dançar e cantar ao mesmo tempo, ou pode dançar e dar o ritmo com a boca, e eu vou imitá-la, e vou ficar igualzinha a ela, vou imaginar que tudo igual, e isso vai se tornar cada vez mais realistas, porque o teu cérebro se habitua. Claro que eu criei isto, inventei isto, mas na verdade existe também no budismo tântrico, porque você imagina que é uma divindade, e as divindades são como cristalizações metafóricas de qualidades potenciais da natureza humana. E então você, quando imagina que você é Chandresi, o Avalokitesvara, você imagina que é Tara, ou uma das muitas Taras, você imagina que é Buda, o próprio Senhor Buda. Você vai sentir as qualidades, porque você vai, pouco a pouco, tomar, ao princípio você vê a forma, mas pouco a pouco a forma entra dentro de você. E depois você fica com aquela forma. E você fica, pouco a pouco, fica realmente dourado e fica realmente um Buda. E sente durante um segundo, talvez, ou meio segundo, qualquer coisa que não costuma ser assim com a forma habitual. Então, claro, quando toma a forma de outra pessoa, como essa outra pessoa não é o Buda, eu também vou começar a sentir as emoções daquela pessoa. Mas vou entrar no mundo dela, não é? Isto vai fazer com que eu sinta-me atraído ou sinta-me repulso. E então, todo aquele treino, vou ter que gerir essas coisas. Eu, por exemplo, se for a diretora do workshop, vou ter que gerir essas coisas, não é? Aí que eu tenho que desenvolver uma certa intuição para com as pessoas, porque elas têm que atravessar toda essa experiência e ficar saudáveis, apesar da dificuldade que representa. Quando acabei de dançar com a Tiffany, por exemplo, a Tiffany vai ela adaptar-se a mim, ou vai tomar a minha forma. Claro, como eu danço com ela, como sou uma pessoa com muitas experiências na dança, vou ter cuidado de simplificar o dance para que ela me possa seguir. Não é? Mas apesar de tudo, ela vai tomar a minha forma. E depois, aquela coisa que nós vivemos depois de muito tempo, várias horas, pode ser que nós começamos a dançar juntas. Mas, por exemplo, se ela vai para cima, eu vou para baixo. Mas eu já conheço vocabulário, porque eu já aprendi vários gestos que ela faz, e ela aprendeu vários gestos que eu faço. Mas pouco a pouco posso começar a contrariar o que fazemos no sentido da harmonia. Ou seja, por exemplo, ela fica fixo, talvez eu vou à volta. Mas ela vai ter que relaxar e sentir, e ouvir, intuir o que faço, porque nunca é igual dançar com uma pessoa do que sozinho. Não é? É preciso alargar a tua presença à outra pessoa. E isto desenvolve-se, e as pessoas, graças a esses neurônios, espelho, desenvolvem essa capacidade. Se isto for junto com o sentido do ritmo e as respirações, então a pessoa começa, eu chamo isso ouvir, ou seja, danças mais com o ouvido e menos com o olhar. É mais fácil ter volume,
Porque o olhar, a dança do espelho é extremamente enganadora e ainda por cima é problemática do ponto de vista psicológico, porque você vê o contrário de você e também você mexe com o espelho, que é um objeto mágico, é um objeto que te vai absorver, tu vais ser comida pelo espelho se não tiveres arte para gerir o espelho como um mago, como um magicien. Porque o espelho é sempre um objeto de divinação. É por isso que é muito perigoso, tanto os espelhos. Se as pessoas não tiverem essa ideia de ver além da forma, não é? Pronto, então isso explica que, por exemplo, se você faz meditação, o aspecto primário da meditação é de facto o rigor, porque aquilo tem uma postura, tem pautas, não é? Você não mexe. Para dizer meditação formal mais famosa, não é? Vamos dizer que qualquer que seja a postura, você não mexe, vai manter uma certa abertura de todas as articulações para que respira bem as energias e vai aplicar, por exemplo, as instruções de depositar a sua mente sobre um suporte. Isto é o shamatha, ou seja, em tibetano chinês, que é morar nepa, em tibetano, shiwa em paz, na paz. Qual é a paz? É simplesmente a paz natural da sua presença, que debaixo da vibração e das inquietações e dos pensamentos e das emoções existe um espaço pacífico que é totalmente natural, não preciso fabricar isso, é uma coisa natural. E então a prática desse rigor faz-te descobrir uma certa liberdade. Porque, claro, quando você medita ao princípio é uma chatice, é muito chato. Porque você, estou sempre a pensar, estou sempre isto, sempre quando você se sente para meditar, começa a ter comichão e começa a ter uma dor. Não tinha dores nenhum, de repente tem uma dor. Não é? Esqueci-me. Qualquer coisa para fugir, não é? À disciplina. Mas, de facto, se você manter, por exemplo, 3 minutos, para começar é bom pouco. Isso é a chave da disciplina. É muitas vezes pouco tempo. Desculpe. Até que você chegue a um ponto que você começa a achar aquilo tão interessante que vai fazer muitas vezes muito tempo. Até que você chegue a um ponto que você está sempre na disciplina de forma normal, sem ter nenhum esforço, porque você sente-se livre na disciplina. Mas você, depois de praticar algum tempo, digamos anos, não é? Vou dizer anos, vários anos, você começa a descobrir que, de facto, você naturalmente tem um espaço de paz em você. Sempre. Mesmo que não encontra, porque está muito zangado, existe, aquele sítio existe. E você começa a dizer, bom, não encontro, mas ele existe. E começa a desfrutar o facto que quando se sente para meditar, você não decidiu participar em nada. Ou seja, você está de férias. Aqui em Portugal, os camponeses dizem que tem vagar, ou não tem vagar, ou seja, o vago. Eu pensei isso, é vago, vácuo, vacuidade, vacances, em francês, que é férias. Ou seja, ter vagar é ter espaço, tempo livre. Então, quando você medita, descobre que tem em você um espaço de tempo de liberdade, permanentemente disponível, debaixo de toda aquela dança é um pouco inquieta, não é? Sobre isto e aquilo, não é? As esperanças e os medos todos. Então, neste caso, a meditação dá mais o aspecto da disciplina. Mas o que é que aporta? Aporta a sensação de liberdade como fruto, mas desenvolve a virtude, obviamente. Você, se praticar bem, claro, não é? Se você praticar como um fundamentalista puritano a criticar toda a gente, não vale a pena. Há pessoas que praticam meditação não é, para mostrar como fazem isto muito bonitinho, mas isto não é meditação. No caso da dança, vocês têm também a giração.
Então, você pode girar sem técnica, é totalmente possível. Então, nós poderíamos meter aqui, eu já fiz isso muitas vezes, mesmo 50 pessoas a girar, com umas pautas quaisquer muito simples. A pessoa consegue girar e sei lá, a minha experiência é que em 10 pessoas você vai ter 2, máxima 3, que está inconfortável. A maioria, ou seja, entre 5 e 7 pessoas, vão ficar muito bem. Mas não tem a técnica física de girar, no sentido que poderia fazer disto uma prática recorrente, muitas horas, sem, por exemplo, desequilibrar as ancas, se gira sempre do mesmo lado, por exemplo. Então aí vai entrar mais os aspectos técnicos da disciplina depois, entende? Com a giração, muitas vezes o que entra primeiro é mesmo a sensação da liberdade. Uma vez, claro, que as pessoas conseguem girar, mas quero aproveitar para dizer uma coisa, é que a dificuldade da giração não é real, é só porque a sociedade disse às crianças não faças isso. Quando você disse à criança, as crianças giram sempre. Ninguém lhes disse, elas fazem sempre isso. Porque você quando caminha para a frente e faz um círculo, você vai fazer o círculo cada vez mais pequenino. Você avança e vai para trás ao mesmo tempo. Ou seja, entra no ritmo não dual, porque você vai para a frente, mas também vai para trás. Aliás, poderíamos mesmo dizer que vai à esquerda, mas também vai à direita. Então as crianças têm esse instinto, porque eles querem entrar no vórtice do mundo, porque eles têm como seres humanos a intuição do além das aparências. Mas os adultos sempre dizem, olha, não faças isso, vais ficar tonta. O tonto é o adulto, ele não vai ficar tonto, nem tonta, nada. E então, por isso que há pessoas que têm medo e que têm problemas com a giração, mas isso não é porque seja difícil, porque é super fácil. Aliás, a prova é que hoje em dia toda a gente está a girar e antigamente ninguém conseguia, né? Porque é muito fácil. O que é difícil é manter dentro do acto mágico da giração profunda a autenticidade e não fazer disto um espetáculo. Isso é difícil. Porque você, quando gira bem, as pessoas acham fantástica e você começa a meter aí Narciso e Narciso estraga a autenticidade. Então a disciplina não é só física, também é mental. Porque você quer, na dança do Duende, continuar a ser o que eu diria um digno representante da magia infinita e eterna da dança e não ser o representante do seu próprio pequenino umbigo só. Mas o umbigo, claro, que é bem-vindo na dança. Tem que ser, não é? Você, quando trabalha com outras pessoas, vai ter a virtude, vai ser importante. Porque a virtude é que permite ir nessas experiências todas com muita liberdade para com também a experiência dos outros. Porque você às vezes está sozinho numa experiência de dança ou de improvisação ou qualquer coisa. Porque eu também utilizo outros médias do que chamado dança. Porque para mim tudo é dança, então você poderia pegar num pincel e eu pego no pincel como uma bailarina, não pego no pincel como uma pintora. Mas há momentos quando há intercâmbios que você vai ter que abrir, não é, um pouco a sua paciência, a tua tolerância, a sua capacidade também de desenvolver uma inteligência em que você pode entender completamente a expressividade do mundo, as coisas do outro, sem projetar no outro a sua opinião e também o outro não projetar em si a sua opinião. E isso permite desenvolver também uma capacidade de estar, como é que eu poderia dizer, de interno entendimento
Porque entender-se é ouvir. Em francês é a mesma palavra. Hein? Em francês, entender, entendre, é ouvir também. E as pessoas não conseguem comunicar sem ouvir um ao outro. Mas ouvir é uma coisa muito mais profunda do que deixar a pessoa falar e pensar a sua opinião do que diz essas pessoas. Porque você, quando pensa a sua opinião, não está a ouvir. Então, isso parece complicado, mas ao fim e ao cabo eu tenho presenciado sem explicar tantas coisas, porque eu nunca falava. Eu, quando dava os workshops, nunca explicava tudo isso. Agora que eu estou a explicar. Ou explicava só aos professores, não é? Quando começavam a ter bastante coragem como para ensinar estas coisas que são difíceis. Mas eu presenciei que as pessoas, durante um espaço de tempo não demasiado largo, são capazes de ter esta abertura, são capazes de ter harmonia, de ter virtude, de ser livres, de ser disciplina, são capazes de fazer tudo isso quando o mandala, ou seja, começa, acaba num lugar, está bem construído, ou seja, abre o mandala e fecha o mandala e destrói o mandala. Então isso quer dizer que a minha experiência é que as pessoas não têm para já a capacidade de manter isto para sempre, em grupo, como um grupo, mesmo do ponto de vista da rede, uma rede, não é? Não têm capacidade de manter essa visão e de estar ao serviço, mas têm a capacidade de meter isto, por exemplo, durante um dia, 2 dias, às vezes até, porque não 3 semanas. Isso sim que é possível. Então aí é incrível, porque aí você vê que o ser humano, quando entra nesse tipo de atitude, esse tipo de infinito sagralidade, e é uma sagralidade sem mostrar gestos de sagralidade que seriam às vezes um pouco forçados. É mesmo realmente, não é? A apreciação do momento de vida, da presença. Então aí manifesta-se qualquer coisa humana que é absolutamente admirável e extraordinária e que eu acho que deveria ser muito mais estudada e muito mais apreciada, contemplada na sociedade. Antes que a inteligência artificial fique só cheia de informações imbecis e tontas, temos que encher esta artificial inteligência de alguma coisa inteligente, porque ela nutre-se de nós, não é? E como a gente não vai conseguir parar aquilo, de qualquer maneira, não sabia que ia dizer isto, mas agora está dito, como a gente não vai conseguir parar isto, nós temos, de certo modo, a responsabilidade das consequências, e então seria importante nutrir a inteligência artificial desse tipo de percepção do ser humano. Que aí a inteligência artificial vai se dar conta que isso é válido e que não vale a pena, então, neste caso, destruir já o ser humano sendo válido. Mas sem brincar, é verdade que as pessoas, numa sinergia verdadeira e muito desnuda, são capazes de manifestar muita sabedoria, muita bondade e muito amor de forma natural. Embora depois, quando acaba a situação, voltamos a sermos um pouco aquilo que a nossa zona de conforto nos obriga a ser. Obrigada. Tchau, tchau.